Fala galera, eu sou Felipe Cavalcante, sou professor de Biologia e essa é a quarta aula sobre uma série de aulas de Ecologia que vão te ajudar para resolver questões na sua escola, no seu Enem e em seus vestibulares. Nessa aula nós vamos falar de relações ecológicas ou alelobiose. As relações ecológicas são relações entre os seres vivos. Essas relações podem acontecer entre indivíduos da mesma espécie. Aí vamos chamar essas relações de intraespecífica e podem ser entre indivíduos de espécies diferentes. Aí nós vamos chamar de interespecíficas. Essas relações intra e interespecíficas ainda podem ser harmônicas ou desarmônicas. Quando ambas espécies são beneficiadas na relação, nós chamamos de relações harmônicas. Agora, se pelo menos uma espécie for prejudicada na relação, essa relação será uma relação desarmônica. Nós vamos dividir as relações ecológicas em duas aulas. Essa primeira aula nós vamos ver relações interespecíficas. Em uma próxima aula, na aula 5, nós veremos relações intraespecíficas. A primeira relação ecológica que nós vamos estudar é o predatismo ou predação. Predatismo ou predação é basicamente uma relação de predador e presa, de um ser carnívoro consumindo um ser herbívoro ou um outro carnívoro. Nessa relação, há obrigatoriamente a eliminação da presa do ambiente. Essa presa vai servir como um alimento para o predador. A predação é um fator extremamente importante para regular o crescimento populacional de espécies que podem trazer prejuízos ambientais se encontrarem em grande escala. O herbivorismo é a ação dos herbívoros nos vegetais. Essa ação pode acontecer de duas formas. Uma forma onde o herbívoro elimina totalmente aquele vegetal da natureza, como por exemplo uma vaca comendo capim. Isso se aproxima muito do predatismo. E uma outra forma é através do consumo de partes do vegetal. Os herbívoros são extremamente importantes na cadeia alimentar, porque são eles que fazem a intermediação da energia produzida pelos produtores e leva para até os outros consumidores na cadeia alimentar. A nossa próxima relação é o parasitismo. O parasitismo é uma relação entre um parasita e um hospedeiro. O parasita ele pode se localizar externamente ao hospedeiro. A gente chama esses parasitas de ectoparasitas. Mas também existem parasitas que se alojam dentro do hospedeiro. Nós chamamos esses parasitas de endoparasitas. Os parasitas extraem nutrientes do hospedeiro para poder se alimentar, se desenvolver e reproduzir. Só que essa alimentação a partir do hospedeiro pode prejudicar o hospedeiro tanto e levá-lo à morte. É uma relação também desarmônica. Só que não é de interesse do parasita que o hospedeiro morra. Uma vez que o parasita matando o hospedeiro, ele também consequentemente irá morrer por falta de nutriente. Então é importante a gente lembrar que o parasita tende a levar o hospedeiro à morte, mas não necessariamente leva ele à morte para não ter prejuízo também. Só que a gente sabe que uma pessoa com algum parasita, ela não for tratada, ela sim pode vir a óbito. Nesse caso, o parasita também acabará morrendo. Existem casos que o parasita extrai apenas parte dos recursos que ele precisa do hospedeiro. A gente chama esse parasita de hemiparasita. Agora, quando o parasita extrai tudo o que precisa do hospedeiro, a gente chama esses parasitas de holoparasitas. Além dos parasitas mais conhecidos, como alguns protozoários, vermes, bactérias, fungos e vírus, existem também aqueles parasitas externos, os ectoparasitas como piolhos e carrapatos, além de plantas que agem também como parasitas. Um exemplo importante e interessante são de orquídeas e bromélias. Essas plantas podem usar um outro vegetal como suporte apenas para conseguir luminosidade e fazer sua fotossíntese e sobreviver. Mas existem alguns momentos que essas plantas se fixam em uma planta como suporte, mas usam ela como hospedeiro. Extraem dela produtos fotossintéticos, água e minerais. Nesse caso, as bromélias e orquídeas estão parasitando um vegetal.
Agora, se ela utiliza o vegetal apenas como suporte, nós vamos chamar essa planta nesse momento de epífita. O que é uma planta epífita? É uma planta que utiliza uma outra apenas como suporte para obter luminosidade e realizar fotossíntese. Só que se a gente reparar bem, ao utilizar uma planta como suporte, a gente pode classificar esse epifitismo em um outro tipo de relação, o inquilinismo. O inquilinismo é uma relação onde existe benefício para um indivíduo e para o outro não existe nem benefício nem malefício. Essa relação é uma relação harmônica. O inquilinismo é uma relação onde um ser usa um outro para sobreviver. Então, na sua prova, lembre, orquídeas e bromélias podem ter comportamento de parasita ao extrair seiva das plantas que elas se fixam, mas também podem ser consideradas plantas epífitas, que praticam um inquilinismo, utilizando uma outra planta apenas como suporte. O amensalismo é uma relação muito importante para a sua prova. Existem dois exemplos de amensalismo que são bastante cobrados. O amensalismo ou antibiose é uma relação onde um indivíduo inibe a proliferação dos demais. Em 1928, o cientista Alexander Fleming descobriu acidentalmente uma substância produzida por um fungo do gênero Penicillium que inibia o crescimento de bactérias do gênero Staphylococcus. Essa substância produzida pelos fungos foi chamada de penicilina. A penicilina hoje é utilizada como antibiótico, um medicamento que dentro do nosso corpo provoca a morte de bactérias. Só que, lembrando, como é que isso pode cair na sua prova em relação às relações ecológicas? É uma relação de amensalismo ou antibiose. Um fungo do gênero Penicillium produz uma substância chamada de penicilina que inibe o crescimento bacteriano. Uma outra relação é um fenômeno chamado de maré vermelha, que é uma proliferação exagerada de dinoflagelados, que são algas avermelhadas. Com muito nutriente no ambiente, essas algas tendem a se reproduzir bastante. A reprodução acelerada vem associada também a uma morte acelerada. Essa morte acelerada e acumulada libera substâncias tóxicas na água que inibe a proliferação, inibe a sobrevivência de outros organismos. Então, é uma relação de amensalismo, pois substâncias liberadas pelos dinoflagelados inibe o crescimento, inibe o desenvolvimento de outras espécies. A nossa última relação ecológica desarmônica é a competição. A competição ela é negativa para ambos participantes. Existe competição interespecífica e competição intraespecífica. Na competição intraespecífica e interespecífica, ambos serão prejudicados. Mas, por favor, a justificativa de que mesmo saindo vencedor, aquele vencedor da competição por alimento, por território, por uma fêmea, ele também gastou energia e por isso ele é perdedor, ela não é a correta. Gente, gasto energético, perda de tempo, não existe apenas na competição. Existe na predação, no herbivorismo. Todas essas relações também existe perda de energia para aquele ser que está sendo beneficiado. Então, é por isso que a gente não pode usar essa justificativa de que a competição é negativa para ambos, porque mesmo saindo vencedor, ele gastou energia. E se isso acontecesse, a gente teria que considerar todas as outras relações de predatismo, de parasitismo, de herbivorismo como negativo para ambos. Dentro de uma relação intraespecífica, essa relação é prejudicial para a população. Então, interfere no crescimento populacional. E se esse crescimento populacional entrar em declínio, pode prejudicar a sobrevivência da espécie. Então, lembrando, em uma relação de competição intraespecífica, ela é negativa para ambos os lados, por quê? Porque faz um controle populacional, reduz o crescimento populacional. Então, a relação intraespecífica está relacionado ao crescimento populacional, ao crescimento da espécie. Agora, quando a relação é de uma competição interespecífica, só os melhores adaptados
das diferentes espécies que estão em competição que conseguirão sobreviver. Então irá existir prejuízo para indivíduos de uma espécie, irá haver prejuízo para indivíduos da outra espécie também, reduzindo essas populações. Existe um experimento muito interessante de um russo chamado Gause. Gause trabalhava com protozoários do gênero Paramécio. Ele separou Paramecium aurelia em um recipiente com nutrientes e a mesma quantidade de nutriente e espaço ele separou para o Paramecium caudatum. Ele fez uma observação do crescimento populacional de cada espécie e percebeu que o Paramecium aurelia conseguia crescer mais no mesmo intervalo de tempo. Depois de um momento, ele pegou e fez um único recipiente com nutrientes e colocou essas diferentes populações, uma população de Paramecium aurelia e uma população de Paramecium caudatum. Depois de um tempo, ele percebeu que, enquanto a população de Paramecium aurelia crescia bastante, a de Paramecium caudatum crescia apenas no início, depois declinava. Ele chamou esse evento de exclusão competitiva, onde o indivíduo ele é excluído do ambiente em uma competição. No seu vestibular, no seu Enem, a exclusão competitiva também pode ser chamada de princípio de Gause. Agora nós vamos falar das relações interespecíficas harmônicas, onde existe benefício para ambos ou benefício para um e indiferença para o outro, como é o caso do inquilinismo, que nós já falamos das bromélias e orquídeas. Dentre as relações ecológicas interespecíficas harmônicas, a mais cobrada é o mutualismo. O mutualismo, como o próprio nome diz, existe um benefício mútuo, é positivo para ambas espécies. Existem dois tipos de mutualismo, o mutualismo facultativo e o mutualismo obrigatório. O mutualismo facultativo antigamente era chamado de protocooperação ou cooperação. Ele é facultativo, pois se nós separarmos as espécies, elas ainda assim conseguirão sobreviver. É aquele exemplo do pássaro palito, que come os restos de comida que ficam entre os dentes do jacaré. Já no mutualismo obrigatório, se nós separarmos as espécies que participam daquele mutualismo, elas não conseguem viver. A gente tem como exemplo de mutualismo obrigatório os líquens, que é uma associação de algas ou cianobactérias a fungos. Temos também a associação de bactérias a raízes, que nós chamamos de bacteriorrizas, e as micorrizas, que é uma associação entre fungos e raízes. A nossa última relação ecológica interespecífica harmônica é o comensalismo. O comensalismo é quando uma espécie se alimenta dos restos alimentares de outra espécie. Nesse tipo de relação, uma espécie é beneficiada e para outra a relação é indiferente. A gente tem o peixe-piloto e as hienas como exemplo de comensalismo. O peixe-piloto se associa a tubarões, se aproveitando dos restos alimentares dos tubarões. E as hienas comem os restos alimentares de grandes predadores, que não se alimentam totalmente de sua presa, elas aproveitam e se alimentam dos restos alimentares desses grandes predadores. É isso, galera. Chegamos ao final de mais uma aula. Espero que vocês tenham gostado, que tenham aproveitado bem. Se gostaram, não se esqueça de deixar seu like. Se tiver alguma dúvida, deixa no comentário que eu tento te responder. Até a próxima!